salve! Mais uma aula de literatura aqui, o professor Joãozinho falar sobre o simbolismo, meu querido, minha querida, dos concursos militares, né, carreiras militares. Nós sabemos que no final do século XIX, você tem no Brasil 3 escolas concomitantes que chamam-se época realista, tá certo? Lá o realismo, naturalismo na prosa, e o parnasismo na poesia. É um bloco, o bloco dos realistas unido, né? Época realista. A prosa, o romance, o conto lá no Machado do realismo, no Aloysio do naturalismo, e a poesia perfeita dos parnasianos, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Beleza? Logo a seguir, quase que ao mesmo tempo também, você tem essa estética chamada simbolista no Brasil, tá? Sempre a datinha que eu coloco aqui, a datazinha é referente ao Brasil. Essa estética simbolista, ela vai ser uma estética de reação ao realismo. Assim como o realismo foi uma reação ao romantismo, o simbolismo vai ser uma reação à estética realista. Tamo junto? Tá entendendo mais ou menos o que está acontecendo? Se você quiser fazer um esqueminha, você pode até fazer um esqueminha assim nessa oscilação entre o eixo mais racional e o eixo mais emocional, né? Se você quiser, dava até para fazer, eu vou falando, você vai anotando aí, ó. Por exemplo, começando lá do barroco, o barroco é mais emocional, certo? Tensão. Aí na sequência tem o quê? O arcadismo é mais racional. Então bloco da emoção, bloco da razão. Racionalismo, arcadismo. Lembra da musiquinha? De Manuel, racionalismo e o mimetismo, arcadismo. Tá certo? E o barroco é emoção. O barroco é o céu e o inferno. Então, vamos lá. Começando. Barroco, emoção. Vai pra frente. Arcadismo, razão. Quem vem depois do arcadismo? Romantismo. Romantismo, emoção. Que vem depois do romantismo? Bloco realista. Realismo, naturalismo, parnasianismo. Razão. O que vem depois do realismo, naturalismo, parnasianismo? Bloco da emoção. Simbolismo. Bem-vindos ao simbolismo. Tranquilidade? Simples, né? Tranquilo. E aqui estão os simbolistas. Contexto, portanto, é finalzinho mesmo do século XIX, né? Aqui no Brasil, 1893 a 1902. Vem comigo na tela ali, ó. Contexto, final do século XIX, e essa onda chamada decadentismo. O decadentismo é uma reação ao cientificismo realista, naturalista, você está entendendo? Os simbolistas, eles têm uma visão cética em relação a tudo que a ciência prometeu ali na época do realismo. A ciência, os avanços vão trazer benefício para toda a sociedade, para toda a humanidade. E os simbolistas perceberam que os avanços científicos, tecnológicos, não implicaram avanços humanos, humanitários, sociais. Então há essa onda de decadência. Vamos escrever aqui, ó, né? Então o contexto é final do século XIX e essa onda chamada decadentismo, que é o quê? Uma reação ao cientificismo realista, tá? Ao cientificismo. Aquela crença na ciência. Lembra do cientificismo, dos naturalistas, não sei o quê, acreditar na ciência, o autor é um cientista, beleza? Então, esses caras do simbolismo, do decadentismo, estão numa reação a essa onda cientificista, beleza? Reação ao cientificismo. Tudo bem? Volta para a tela aqui. E daí, né? Tá aqui uma imagem de fundo desses autores, o Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, esses caras aí, ó. E na França, os nomes importantes: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, tá? Isso aqui é só para você ter uma noçãozinha aí dos nomes desses caras, os fundadores do simbolismo francês. Bom, muito bem. E o
Oposição à estética realista. Tranquilidade, reação ao cientificismo e, portanto, reação, vamos colocar como característica já a primeira, né? Oposição às estéticas realistas. Tá? As estéticas realistas. Quais são as estéticas realistas? Realismo, naturalismo and parnasianismo. Show? Tranquilidade? Característica central. E daí, indo para frente da nossa tela ali, tá? Eu vou, ó, tá aí, ó, a fotinho de cada um deles, os poetas malditos do simbolismo francês, né? O simbolismo fez muito mais sucesso lá na França do que aqui no Brasil. Mas tá aqui, ó, o Baudelaire, né? Opa, desculpa, volta, vai, né? Vamos colocar a caneta aqui, tá? O Baudelaire, tá? O Mallarmé, Paul Verlaine, Corbière e principalmente o Arthur Rimbaud, que do alto dos seus 16, 17, 18 anos revolucionou a poesia francesa, a poesia mundial, beleza? Nós podemos dizer que o simbolismo se resume em duas características, tá? A musicalidade e a espiritualidade. E aqui de novo, macetinho do Joãozinho, bobo, mas é para situar a tua mente, beleza? Por exemplo, está lá na prova do concurso, da carreiras militares, não sei o que, vestibular, Enem, alguma coisa assim, e daí de repente você vai lá e... Nossa, deu um branco, simbolismo, cara, nossa, calma, pega lá, simbolismo, duas palavras básicas, para dar um start de qualquer questão. Simbolismo tem musicalidade e espiritualidade. Se você quiser lembrar, ó, simbolismo tem, vou escrever na tela aqui, ó, simbolismo tem S de som, musicalidade. E simbolismo tem S de, vamos lá, de sagrado, de santo, vamos colocar aqui sagrado, beleza? Espiritualidade. São as duas mais importantes características do simbolismo. Se me der um branco lá, ó, simbolismo tem S de som, opa, musicalidade. Simbolismo tem S de sagrado, de santo, espiritualidade. São as duas mais importantes características. Vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vem cá, vem. Simbolismo tem S de som. Vamos lá. Musicalidade. Beleza? Show. Simbolismo tem S de som, musicalidade. Já vou falar o que quer dizer isso. E simbolismo tem S de sagrado, espiritualidade. Então vamos falar em voz alta? Estuda comigo aí, cara. Coloca a tua memória auditiva para funcionar. Vai lá, fala para mim. Simbolismo tem S de som, musicalidade. Simbolismo tem S de sagrado, espiritualidade. O que quer dizer isso, Joãozinho? Bom, musicalidade. Vem para a tela comigo. A poesia simbolista, ela tem como mais importante característica o som das palavras, o som dos versos, né? Ó, o que dizia o poeta francês lá, Verlaine, a música antes de tudo, ou seja, o som das palavras, né? O som é maior, é mais importante que o próprio significado. Por isso que muitas vezes a poesia simbolista não vai ter sentido. Olha o que o Rimbaud diz. Expliquei então meus sofismas, né, meus versos mágicos, pela alucinação das palavras. Ou seja, o som é mais importante que o significado. Isso quer dizer que muitas vezes a poesia não vai ter significado, ela é ilógica, ela só tem que soar bem. Ó, a nossa pálida razão esconde-nos o infinito. Ah? Então, Rimbaud aqui falando que a poesia dele é som. Muitas vezes não tem sentido algum, tá? Hermetismo, que vem lá de Hermes Trismegisto, que é uma coisa difícil, é uma coisa fechada, complexa. O Mallarmé, agora dizendo, um poema é um mistério cuja chave deve ser procurada pelo leitor. Então, o poema é sondado, é um mistério desvendado pelo leitor, ou seja, ele é meio fechado, ele é difícil, ele é hermético, ele é ilógico. O som é mais importante que a própria palavra. Tá? Ó, deixa eu dar só um exemplo, olha pra mim aqui, ó, deixa eu dar um exemplo pra você. Algumas músicas são compostas assim, tá legal? Pelo som das palavras. Tá? O John Lennon, por exemplo, lá nos Beatles, na época dos anos 60, lá fazia algumas músicas que eram colagens sonoras. I Am The Walrus, por exemplo, né? I am he, as you are me, as you are he, as you are all together. Eu sou ele, nós somos todos nós juntos. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the Walrus. Eu sou um homem-ovo, eles são homens-ovos, eu sou uma morsa. O que significa isso, John Lennon? Ele falava assim, é colagem de sons. A letra não tem significado. Os caras queriam dizer, o que é ser homem-ovo?
O que será homem? Não, não é nada, eu achei legal. I am the Eggman, the Eggman, I am the Walrus. Pega aqui, música brasileira, o Carlinhos Brown, por exemplo, lá, aquele cara do The Voice, tem umas músicas que é assim, ó, tipo, rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, somos do interior do milho, one more time, o que tem a ver essa letra? Somos do interior do milho, rodas em sol? Pergunta pro cara. Eu já vi uma entrevista, ele falando assim, não, minha letra muitas vezes não tem sentido. Eu faço uma melodia, tararará, tararará, e vou metendo palavra ali, ó. Rodas em sol, somos do interior, do milho. Ah, soou bem, som. Não tem lógica. Vai lá, volta pra tela. Não tem lógica. Não tem, muitas vezes, sentido. Não tem sentido, mas tem som. Soa legal. É por isso que eu escrevo assim. E isso é o princípio da poesia simbolista com a sua musicalidade. Sacou qual é? Entendeu? Ó, e daí, para ter musicalidade, ele vai usar figuras de linguagem que remetem ao som. Por exemplo, aliterações. O que é aliteração? É repetir sons consonantais, repetir consoantes. Olha uma música do Chico Buarque aqui, ó. Quem que te mandou comprar conhaque com o ticket que te dei pro leite? Corta pra mim aqui, ó. Essa aqui é uma aliteração do Chico Buarque. Quem que te mandou comprar conhaque com o ticket que te dei pro leite? Que te dei pro leite? Com o que? Com o teido dele fez um samba, um pandeiro de palavras. Essa aliteração que dá essa sonoridade. Beleza? Ó, vai. Na poesia simbolista. Famoso, Violões que Choram, do Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Cortou aqui? Entendeu? V, aliteração, o som do violão sendo plangido pelo vento. Beleza? Aliteração, repetição de sons consonantais. Lembra disso. Assonância, repetição de sons vocálicos. Tá legal? Ó, por exemplo, dá um exemplo agora contemporâneo, do Rapa. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Grande Marcelo Yuca. Ó, vem pra cá. Entendeu? Esse A aí. Você é de graça, você que achou aí. Não, o cara compôs assim. Ele tá falando de violência, de dor. E qual que é a vogal da dor? É o A. Bata com o minguinho do pé na quina da cama de manhã no inverno. Qual que é a vogal que vem? A! Depois uns palavrões, talvez. Então ele tá falando de dor. E por isso que ele usa o A. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Só que a alma quer gritar. Mas a realidade é de silêncio. E é um tipo de silêncio que não é paz. É medo. Porque ele fala assim, paz sem voz não é paz. É medo. Cara, depois dá uma olhadinha nessa letra aí. Então, essa assonância que não é gratuita. Beleza? Quer sugerir alguma coisa. Ó, e aqui, na poesia simbolista. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, aei, 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 assonância. Repetição de vogal, beleza? Vai pra frente. Ecos, repetir palavras, a mesma palavra sendo repetida várias vezes, dá uma musicalidade. Uso de reticências para obter pausas variadas, tá certo? Se você tem a vírgula, você tem uma pausa, se você tem a reticência tem uma outra pausa. E você sabe, quem é músico aí, quem tá vendo aí que toca instrumento musical, principalmente se sabe ler partitura, você sabe que uma das coisas mais importantes na música, junto com o som, é o quê? O silêncio, a pausa. E o poeta simbolista sabe disso, por isso que ele usa reticências, tá? Pegou uma poesia que tem, vem pra tela aqui, ó, reticência no final, reticência no começo, reticência no final, não sei o quê, pode ter grande chance de ser poesia simbolista. Vamos ler em voz alta comigo. Vem na tela aí, lê comigo em voz alta. Por favor, poesia simbolista tem que ler em voz alta, tem que sentir o som das palavras. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Na messe que enlourece, estremece a quermesse. O sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves, lentos lamentos, de acentos, graves,
suaves. Cara, isso aqui é muito legal, velho! É muito legal! Olha o ritmo dessa poesia, olha o som, e não está dizendo muita coisa, não está dizendo uma coisa objetiva, você está numa quermesse, numa festa, e os sons da festa vão te embalando os sentidos. Muito, muito legal. Ó, vamos ler de novo, lê de novo. Ó, Thiago, leia comigo aí. Ó, vem ali, ó, você sentiu o ritmo, como é massa aqui, cara? Tenta ler você aí bem baixinho aí junto comigo, ó. Vamos a partir, ó, aqui, ó, de soam suaves. Ó, nos 3 e... Soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves, suaves, lentos lamentos de acentos graves suaves. Cara, muito foda. Muito legal. Muito bem, vamos adiante. Segunda palavra, simbolismo tem S de som, musicalidade, já vimos, assonância, literação, eco, reticência, tá? E tem S de sagrado, de santo, tá? Espiritualidade. A poesia simbolista, ela tem, então, um tom de misticismo e vai apresentar um vocabulário litúrgico. O que é vocabulário litúrgico? Ligado às religiões. Olha como eu coloquei religiões no plural, né? Tem termos católicos, cristãos, tem turíbulo, ostensório, eucaristia, mas também tem termos de outras religiões como budismo, nirvanas e assim por diante. Tá? Uso de maiúsculas, né? Porque não é uma coisa pequena assim, né? Uma coisa da realidade cotidiana, é uma coisa espiritual, transcendental. Então você vai ver muito palavras escritas com letra maiúscula no meio dos versos. Ó, vamos voltar lá no anterior, volta lá no anterior, ó, olha aqui, ó, suaves, com S maiúsculo, tá certo? Por quê? Porque está falando de coisas que não são da realidade comezinha, são coisas maiúsculas, transcendentais, as maiúsculas transcendentalizadoras. Cara! Imagens oníricas, pega essa palavra aí. Onírica é algo que remete ao sonho. Imagem, olha, essa quermesse que a gente viu ali, o poema, parece uma imagem meio de sonho, de inconsciente revelado, e assim, ó, o inconsciente aqui, ó, inconsciente, a intuição, e por causa disso eles foram chamados de nefelibatas. O que é nefelibata? É o cara que vive nas nuvens, não está no mundo terrestre aqui, terreno, beleza? Olha pra mim aqui, ó, e foi inclusive, né, uma crítica que eles receberam, vocês são os nefelibatas, vocês vivem no mundo da lua, no mundo das nuvens, e eles assumiram isso, gente, somos nefelibatas. A gente está interessado no transcendente, no místico, no cósmico, beleza? Tá, volta lá pra tela. Clima de sugestão, tá certo? É o culto da imprecisão. É o contrário do parnasiano. Olha para mim aqui, ó. O parnasiano era a descrição. O parnasiano era um GPS poético, um Waze poético. Ele descrevia tintim por tintim, rota por rota, pega a esquerda, mais 200 metros, vira a direita, daqui está o vaso grego, o vaso chinês, é assim, assim, assado. O simbolista não, é sugestão. Pense nisso, sinta aquilo, os sentidos, as sinestesias, é sugestão e não descrição, tá? Vai para frente. O vago, o nebuloso, sempre palavras como névoa, neblina, vapor, mistérios, e a sublimação da sensualidade. A sensualidade passa do material, do sólido, para o transcendental. Olha para mim aqui, ó. O que é sublimação na física, lá na química, tá certo? Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso, beleza? O contrário também, né? A gente, mais comumente, do sólido para o gasoso. A sublimação no simbolismo é a sensualidade, o desejo, passar do material, do carnal, para o espiritual. Aonde você viu isso? O cara que não realiza o desejo no mundo da carne, no mundo da sensação, do sensorialismo, mas o desejo vai ser realizado lá, no espírito, no céu, porque a mulher é uma deusa, uma virgem, um anjo, que eu vou alcançá-la depois de morrer. Lembrou? Segunda geração romântica, lembra? A mulher lá que eu vou alcançar depois que eu morrer, não sei o quê. Então aqui tem um ponto de contato com o romantismo. O simbolismo nega o realismo e se aproxima do romantismo, né? Nessa questão da sublimação da sensualidade. A sensualidade passa do carnal para o espiritual.
Pegou essa? Boa explicação? Então vai, vamos para frente. Então, sublimação. A sensualidade passa do sólido, do carnal, para o transcendental. Beleza? E aqui a aproximação com o romantismo. Acabei de falar. Beleza? Tranquilidade total? E aí, aproximando-se com o romantismo, se aproxima do quê? Se aproxima da subjetividade, se aproxima, né, da religiosidade, se aproxima da evasão dos românticos. Tranquilidade? Vamos para frente? Vamos falar sobre sinestesia. Sinestesia é o apelo aos sentidos, às sensações. Tá? Ó, por exemplo, em Cruz de Souza, nasce amanhã, a luz tem cheiro pelo ar sutil, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Ah, sonora audição, olha aqui ó, audição, colorida, visão, do aroma, olfato. Olha para mim aqui ó, o que é sinestesia? Sinestesia é mexer com os sentidos, com as sensações, visão, olfato, tato, paladar. Beleza? Então ele está misturando os sentidos. Sonora, audição, colorida do aroma. E mexer com as sensações. Por quê? Porque ao mexer com a sensação, a confundir as sensações, não sei o quê, você está primando pelo sensorial e não pelo racional. É para você sentir e não para você pensar. Não para você racionalizar. Ou seja, na contramão do realismo. Na contramão do parnasianismo e assim por diante. Sinestesia, mexer, ó, essa figura de linguagem cai muito em concurso. Sinestesia, mexer com as sensações, com os sentidos, misturar os sentidos, beleza? E a antífona, que é um poema famosaço do Cruz de Souza, talvez um dos mais importantes poemas, que vai falar sobre o quê? Sobre essa questão, né, da sinestesia, dos sentidos, um apelo principalmente ao branco, ao vago, ao espiritual, nada a ver com a questão de pele, porque o Cruz de Souza era negro e ele falava muito de branco, nada a ver, fez uma questão ridícula, uma vez fizeram isso, né? Não tem nada a ver. O branco em Cruz de Souza, né, tem a ver com um apelo espiritual, tá certo? Então, ó, vamos lá, pega aí, ó, o poema Ó Formas Alvas, opa, não queria isso, pera lá, apaga, Joãozinho. Deixa eu colocar aqui um marca-texto que eu quero. Ó formas alvas. Ô, Joãozinho, ei, rapaz, borracha de novo, vai. Eu quero... calma que vai dar certo. Eu quero um marca-texto e eu quero um marca-texto assim. Tá? Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó S, formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Não falou nada, não deu nada de, como é que eu vou dizer assim, lógico. Ele está falando do quê? De brancura, de alvura, de incenso, turíbulo, aquela fumaça que sobe na igreja e assim por diante, tá? Fechou? E agora vamos falar no nosso Simbolismo do Brasil. Antes de falar do Simbolismo do Brasil, só vamos colocar aqui, ó, em Portugal, aquela poesia ali que eu falei da quermesse, Eugênio Castro, tá certo? Grande nome que nós vimos ali, aquela poesia do simbolismo português, Eugênio Castro, tá? Mas o que importa mais para nós, o que mais cai pra gente é o Brasilzão. E quem é o grande nome do simbolismo no Brasil é o Cruz de Souza. Cara, o Cruz de Souza é sensacional, a poesia maravilhosa. O Cruz de Souza, ele se auto-intitulou o acrobata da dor. Por quê? Porque ele viveu, né, dores, tragédias pessoais a vida inteira, porque ele nasceu em Desterro, hoje Florianópolis, né, em Santa Catarina. Ele é um poeta negro que sofreu o preconceito social, o preconceito racial. Né? Ele até foi apelidado de Dante Negro. Viveu uma vida completamente cheia de tragédias, de misérias, tá? Morreu quase como um indigente, não foi reconhecido em vida. A sua mulher e esposa morreu louca aos 30 e poucos anos. Ele teve 4 filhos, 3 ele enterrou na primeira infância. Ele morreu de tuberculose aos 36 anos, quase enterrado como um indigente. Mas ele passou por cima da dor, acrobata da dor. Ele passou por cima dessas tragédias pessoais, do preconceito,
e mesmo assim ele fez a melhor poesia do simbolismo brasileiro. Dante Negro, tá? O acrobata da dor. E que vai ser a mais importante realização do simbolismo no Brasil, tá certo? Ele é o autor da obra que inicia o simbolismo no Brasil, duas obras na verdade, Missal e Broquéis. Missal é prosa poética e Broquéis é poesia, é a obra inaugural, as duas primeiras obras, né, do simbolismo no Brasil, e ele ainda vai fazer faróis e últimos sonetos, tá? Dá uma olhadinha aqui na tela comigo, vem cá, olha lá, ó. Simbolismo no Brasil. Lembrar uma coisa importante, é uma estética marginal, não fez tanto sucesso como lá na França. É uma estética underground, sem sucesso em seu tempo. Depois foi reconhecida. E o Cruz de Souza é símbolo disso. O Cruz de Souza sofre o preconceito, né? Poeta de ébano, que é aquela madeira negra que entra na composição do piano, as tragédias pessoais que eu já falei, o preconceito, a pobreza, a doença e a morte por tuberculose, mas autor de Missal e Broquéis, obras que inauguram o simbolismo, faróis e últimos sonetos. Aqui lembrar que essa é a única coisa em comum entre parnasianos e simbolistas, que eles usam sonetos. Perfeição formal. Tá entendendo? O parnasiano tá fazendo um soneto sobre o quê? Sobre o vaso. O simbolista tá fazendo um poema soneto sobre o quê? Sobre o cosmos. Então, esteticamente, formalmente, eles são parecidos. Escrevem sonetos rimados, metrificados. Mas o conteúdo é completamente antagônico. O poeta parnasiano falando do vaso, o poeta simbolismo falando da alma, do cosmos, do transcendental, do espiritual. Beleza? Cruz de Souza, ó, dá uma olhadinha no cara que está ao lado dele, Alfonso Guimarães. Alfonso Guimarães também tem uma questão trágica. Os simbolistas não deram muita sorte na vida, cara. O Alfonso Guimarães, escrevia o nome assim para ficar mais sonoro, é Afonso Guimarães, mas ele escrevia Alfonso Guimarães, para dar mais som, poesia simbolista. Ele teve uma tragédia também, a morte da amada. Ele estava noivo e na semana do casamento morreu a noiva, tá? E por conta disso ele ficou conhecido como o Solitário de Mariana. Solitário de Mariana. Cidade lá de Minas Gerais. Solitário de Mariana. Porque ficou a vida inteira lembrando dessa tragédia na sua poesia. Detalhe, ele casou com uma outra mulher, teve filhos, parece que teve 14 filhos, o Alfonso Guimarães. Mas sempre foi reconhecido como esse solitário de Mariana. Por quê? Porque ele vai recorrentemente falar sobre a morte da amada. Tá certo? Aqui, ó, a morte da amada. A morte e a religião, a religiosidade. E a religião aqui, a religião católica. O Cruz de Souza é mais místico geral, assim, como se fosse um esotérico. Esse aqui é religiosidade católica, tá certo? E o mais importante poema dele, os dois mais importantes poemas dele, são o famoso poema Esmalha, que eu vou ler com vocês aqui, de uma moça que se joga de uma torre, que morre. Não é a mesma causa da morte da noiva dele. A noiva dele morreu de tuberculose, mas fala sobre a morte de uma moça muito jovem. Esmalha e Catedral, que fala sobre o sofrimento dele, do eu lírico, falando assim que quando o sino da catedral, né, bate, parece que tá falando assim, pobre Alfonsos, esse solitário de Mariana. Então tá aqui, ó, Esmalha e Catedral, os dois mais famosos poemas do solitário de Mariana, que faz par com o nosso acrobata da dor dentro do simbolismo. Vamos fazer uma chavezinha pra ficar bonitinho aqui, pra ficar com azul, ficar legal esse quadro, hein, Thiago? Beleza? Rock and roll? Tá, vem cá, vamos ler, estamos acabando. 29 já, Joãozinho. Olha o acrobata da dor do Cruz de Souza, um trechinho só. Gargalha, ri num riso de tormenta como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado de uma ironia, de uma dor violenta, embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente. Ri, coração, tristíssimo palhaço. O acrobata da dor, rindo mesmo na tristeza, mesmo na dor. E Esmalha, esse é poderosíssimo. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar.
Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Queria descer ao mar. O que está acontecendo aqui? Faltou um pedacinho aí, mas tudo bem. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olha para mim aqui, Thais Malha, essa poesia poderosa, triste e ao mesmo tempo musical. E para encerrarmos a nossa aulinha, será que dá para fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha daí a música. Ó. Quanto ao simbolismo, assinale a alternativa correta. O objetivo declarado dos poetas desse movimento literário era um só, desenvolver a beleza formal à poesia, eliminando o que consideravam os excessos sentimentalistas românticos que comprometiam a qualidade artística dos poemas. Na base desse projeto estava a crença que a função essencial da arte era produzir o belo. O lema adotado era arte pela arte. Fala pra mim, isso é simbolismo? Não, isso é parnasianismo. Arte pela arte, perfeição formal, cara. Fora. Letra A, falsa. Letra B, a preocupação dos artistas desse período não é mais a análise da sociedade. O principal interesse é a sondagem do eu, a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade podem descortinar, a busca do elemento místico, não consciente, espiritual e imaterial. Estamos falando, obviamente, do simbolismo. Verdadeira, a letra B. Vamos lá, letra C. O desejo de dar um caráter científico à obra literária. Científico. Condições de produção dessa estética, os escritores acompanhavam com interesse discussões feitas no campo da biologia, da medicina. Tornar esse conhecimento criação de seus romances. Cientificismo, homem biológico, homem animal. Aqui nós estamos falando de naturalismo. Beleza? Serve como uma revisão, inclusive, essa questãozinha. Vai. Na sequência, essa estética substitui a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo e de seu caráter. Em lugar de louvar a beleza clássica, exige uma natureza e um físico perfeito. Artistas desse período literário elogiam o esforço individual, a sinceridade, individualismo, o trabalho, poucos valores burgueses vão sendo apresentados. Valores burgueses, casamento, religião, nação. O que é isso aqui? Romantismo. A última, o modelo de vida ideal adotado pelos autores do período envolve a representação idealizada da natureza como espaço acolhedor, primaveril, alegre. Os poemas apresentam cenários em que a vida rural é sinônimo de tranquilidade e harmonia, locus amenos, primavera, beleza. Nós estamos falando aqui do que? De arcadismo. Tá lá a nossa aula indo para uns 35 minutos, mas eu vou cantar um pedacinho da musiquinha do simbolismo, que é a música Estúpido Cupido, tá ligado? Oh, Cupido, vê se me deixa em paz, meu coração que nananana. É assim, ó. Vamos, assim, ó. O simbolismo traz repetições, há muitas assonâncias e aliterações, sinestesia em vez de descrição, eu sonho misticismo e muita sugestão, poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Alfonso Guimarães, a morte, a religião, acrobata da dor, é Cruz de Souza, sim senhor. O simbolismo traz repetições, há muitas assonâncias e aliterações, sinestesia em vez de descrição, eu sonho misticismo e muita sugestão, poemas sensuais, o simbolismo versus musicais. Até, diga tchau.